Saudações mais uma vez a vocês que acompanham a série Aprendendo a Programar em C. Na videoaula de hoje aprenderemos sobre um assunto que eu considero um dos mais interessantes da linguagem C, as funções. Teoricamente, uma função é um bloco de comandos que pode ser logicamente compreendido e executado de forma isolada. A forma geral de uma função é assim: o tipo da função, o nome que você vai dar para ela, os parâmetros que vão ser passados para ela e, entre chaves, o corpo da função. Por exemplo, float média 2, int a, int b, como os parâmetros. Aí dentro da função float média, estou criando uma variável, fazendo um cálculo e retornando essa variável. Como vocês podem ver, essa é uma função que calcula a média entre dois números. Por isso eu chamei ela de média 2. Então, vamos aos detalhes. O tipo é o formato de retorno da função. E esse retorno é feito através do comando return. Se a função é do tipo float, então o valor retornado também tem que ser, certo? Int a e int b são os dois números que eu vou passar para a função calcular a média. Essas variáveis que ficam nesses parênteses são chamados parâmetros. E podemos passar para a função quantos forem necessários. Nesse caso, como eu informei 2, toda vez que eu chamar a função, eu tenho necessariamente que passar dois números inteiros. Tá? Daí a função vai fazer o cálculo e retornar o resultado. Essa função dentro de um código ela fica mais ou menos assim. Então, antes mesmo do main, eu preciso declarar a função. Por quê? Porque na hora em que ela for chamada, dentro do código, o compilador já tem conhecimento da existência dela. Então, ela tem que ser declarada antes do main. Então, essa função, na hora em que ela é chamada aqui embaixo, no printf, ela pega os números x e y, que foram digitados pelo usuário nesse caso, e substitui pelo a e pelo b, respectivamente. Aí ela faz o cálculo e retorna o resultado. Na hora em que a função retorna o resultado, a chamada da função ali ela é substituída pelo valor que foi retornado. Então, eu retornei a média, então, assim que a função faz o cálculo, retorna a média, então a chamada da função é substituída pelo valor que ela retornou. Então, para ficar mais fácil, essa função pode ser representada graficamente assim, como uma caixa mágica, onde ela recebe os parâmetros, faz uma transformação e devolve o resultado. Agora, quais são as reais vantagens do uso de funções? Bom, dentre muitas vantagens se destacam essas. Primeiro, é evitar que os blocos do programa fiquem grandes demais e, por consequência, mais difíceis de entender. Outra, permitir o reaproveitamento do código já construído. Pode ser construído por você ou construído por outras pessoas. Outra, evitar que um trecho de código seja repetido várias vezes dentro de um mesmo programa. É uma grande vantagem essa. Mais uma é permitir a alteração de um trecho de código de forma mais rápida. Por quê? Porque com o uso de uma função, é preciso alterar apenas dentro da função que se deseja, não precisa mexer no programa todo. Logicamente, o uso de funções em C abre um leque de diversas possibilidades, criando uma combinação exponencial de potenciais vantagens a serem exploradas. Mas voltando ao nosso assunto original, nosso aprendizado, quando falamos em funções, temos que nos acostumar com alguns termos, como o escopo, por exemplo, que nada mais é do que a abrangência da função. Nesse exemplo, o escopo está compreendido entre a abertura e o fechamento da chave. Nesse e em qualquer outro exemplo de função, só coloquei um exemplo para ilustrar. Em outras palavras, o escopo é o tempo de duração da função. Então, essa função começa lá na abertura da chave e termina no fechamento. E as variáveis, as variáveis criadas dentro da função, só valem dentro da função. Por exemplo, eu criei uma variável int aux. Essa variável int aux ela só vale dentro dessa função. Depois do fechamento da chave dessa função, não adianta eu querer utilizar essa variável aux, que o compilador não vai reconhecer ela. Outro conceito com o qual precisamos nos acostumar diz respeito aos argumentos. Esses podem ser passados para a função de duas maneiras. Por valor, que foi o que a gente já viu agora há pouco, e que o exemplo abaixo reforça. Vendo? Nesse caso eu tenho uma função quad, que calcula o quadrado de um número e retorna esse valor. Ela recebe um número e retorna o quadrado dele. Então ela está recebendo um parâmetro, um valor de um parâmetro. A outra maneira de se passar argumentos para a função é por referência.
que trabalha com ponteiros, que inclusive é matéria da próxima aula, e que por causa disso nós não vamos tratar agora, tá certo? Vale lembrar também que argumentos em funções são opcionais, tá? Não são obrigatórios. O exemplo a seguir mostra uma função sem argumento. É uma função autoria que ela faz? Ela simplesmente mostra um título e quem foi o autor. Curso Aprendendo a Programar em C, autor, professor Carlos. Então, essa função ela não precisa de parâmetros para trabalhar. Aproveitando esse exemplo, reparem que o tipo da função é void. Dessa forma, eu não preciso utilizar o comando return, porque eu não vou voltar, não vou retornar valor nenhum. Mas, se ela fosse de qualquer outro tipo, aí o uso do return seria obrigatório. E além do mais, teria que respeitar o tipo da função, ou seja, se a função é do tipo int, o valor retornado também tem que ser int. Se é char, o valor de retorno tem que ser char e assim por diante. No slide a seguir, vamos ver mais um exemplo para tirar as possíveis dúvidas. Bom, vamos ao problema, né? Fazer um programa básico de controle de usuários. O programa deverá ter no mínimo as funções de cadastro e pesquisa de usuários, né? Lógico. Por meio dessas funções, o programa deverá ser capaz de cadastrar até 20 usuários e vai fazer parte do cadastro um código, um nome e uma senha. E as buscas deverão ser feitas através do código do usuário. Assim que eu digitar um código, o programa vai ter que retornar para mim o nome do usuário. Então vamos começar do começo. A gente tem a inclusão da biblioteca, né, já bastante conhecido por nós. A declaração da estrutura com o nome, a senha e o código, como o problema pediu. E a criação de um vetor de 20 usuários que eu chamei de lista. E também eu tenho aqui embaixo a variável pós-atual, que será muito útil mais adiante. Então reparem que essa estrutura, né, do jeito que o programa pediu, eu tenho um nome, uma senha, que são strings, e um código do tipo inteiro. E eu já estou aproveitando e criando um vetor, porque o problema está pedindo o cadastro de até 20 usuários. Então eu preciso de um vetor que armazene 20 usuários. Agora é hora de declarar as nossas funções. O problema pede pelo menos a função de cadastro e a função de pesquisa. Se a gente parar para pensar, a função de pesquisa, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma busca no vetor para encontrar a ocorrência do código. Mas a função de cadastro, se a gente for reparar bem, também precisa. Porque na hora que a gente for cadastrar, a gente precisa saber se aquele cadastro já não existe, para não ficar cadastrando o mesmo usuário mais de uma vez. Então eu criei três funções, tá? Uma para pesquisar, para encontrar o código solicitado, aí uma segunda que mostra o resultado dessa pesquisa e uma de cadastro. A de pesquisa ficou assim. Ela começa com o código a ser pesquisado, tá? Toda vez que eu chamar ela, eu tenho que passar para ela o código que eu quero pesquisar. Aí o que ela faz? Ela percorre todo o vetor, lista, comparando o código com os que já estão cadastrados. Se for encontrado, a variável pos, né, que é posição, recebe a posição onde foi encontrado e retorna esse valor. Tá? E se não for encontrado, a função retorna o valor menos 1, que é o valor original atribuído à variável pos. A próxima função é a função de cadastro, que começa pedindo para que o usuário digite o código do novo cadastro. Aí o que eu tenho que fazer? A função chama a função de pesquisa para saber se o código já existe, já está cadastrado. Se não existir, a função de pesquisa vai retornar menos 1, lembra? E a função solicitará as demais informações de cadastro para armazená-las. Assim que o programa pede as outras informações, ele vai armazenar elas no vetor na posição atual, né? Pós-atual, que é aquela variável que a gente criou no início do programa e que recebeu o valor 0. E a cada cadastro, essa variável é incrementada, para que o vetor seja preenchido sequencialmente. Ou seja, no primeiro cadastro, as informações vão ser armazenadas na posição 0 do vetor e a variável pós-atual passa a ser 1. Aí eu faço um novo. No próximo cadastro, as informações vão ser armazenadas na posição 1 do vetor e a pós-atual vai para 2. E assim por diante. É assim que eu controlo a sequência do meu cadastro. A terceira função é a função mostra. Ela começa pedindo para que o usuário digite um código. Aí, através da função pesquisa, ele verifica se existe. Se existir, ela exibe os dados, né, que foram encontrados, referentes àquele código. Nesse caso, só o nome, né, que vai mostrar, já que não dá para ficar mostrando a senha num mecanismo de busca. Então, depois das três funções declaradas, vamos ver como é que fica o restante do código, né, o int main.
Como outros exemplos que nós já vimos ao longo do nosso aprendizado, o programa simplesmente mostra um menu, né, onde cada opção realiza a chamada da função correspondente. Tá? Então, se o usuário escolher a opção 1, eu chamo a função de cadastro. Se ele escolher a opção 2, eu chamo a função mostra. Tá certo? Tá vendo como é que com funções o código fica bem mais fácil de entender? Então, após 5 slides, né, de código, a gente conclui o nosso programa. Agora basta ver como é que ficou. Então, nós temos lá, né, a impressão do nosso menu. Então, opção 1 para cadastrar, 2 para pesquisar e 0 para sair. Então, vamos fazer um cadastro aqui. 1. Aí ele pede um código. Vamos colocar o código 1, por exemplo. Nome, sei lá, Carlos. Senha 123. Pronto, já realizou o cadastro. Então, vamos fazer uma pesquisa para ver se eu consigo encontrar esse cadastro. Código 1, ele vai mostrar o nome, tá? Carlos, e pressione qualquer tecla para continuar do System Pause. Tá certo? Aí o que acontece se eu tentar cadastrar o mesmo usuário? Lembra lá que eu vou fazer uma função de pesquisa e se ele existir, eu vou informar uma mensagem de erro. Então vamos tentar cadastrar o código 1 de novo. Aí o código já cadastrado, tá certo? Então eu tenho esse controle. Da mesma forma, se eu tentar pesquisar um código que não existe, ele vai ter que me mostrar uma mensagem também, tá? Usuário inexistente. É assim que a gente faz o nosso programa. E agora, para completar a nossa aula, não poderíamos deixar de fora os exercícios. Então, exercício 1, criar uma função que verifica se um número é par ou ímpar. Só. Então, a função vai receber um número e vai imprimir, é par ou é ímpar. A questão 2 pede para criar uma função que inverte uma string. Aí ela vai pedir para o usuário digitar uma string e mostrar como é que é essa string invertida. Na questão número 3, eu quero fazer uma função que recebe uma data, vai ser um dia, um mês e um ano, ou seja, vão ser 3 variáveis como parâmetros, e retornar o número de dias em relação à data atual. Tá? Ou seja, se hoje é dia 10 de abril, por exemplo, e eu informar 8 de abril, ele vai ter que voltar 2 dias. Se é 10 de abril de 2012 e eu colocar 10 de abril de 2011, considerando que o ano é bissexto, eu vou ter que retornar 366 dias. Tá? Então uma dica aí, um ano é bissexto quando é múltiplo de 4 e não múltiplo de 100. Ou quando é múltiplo de 400. E aí para ficar mais fácil da gente calcular quando o ano é bissexto. Então pessoal, por hoje é só, a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre os ponteiros, né? Um assunto muito importante também na linguagem C, um dos recursos mais poderosos da linguagem C. E muito obrigado e até a próxima.